Marcos 2, a partir do versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Então, muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem à porta, e Jesus lhes pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus, trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito que estavam pensando, disse-lhes: por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Com isso, todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Deus, te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor me concede. Obrigado por tudo que já estamos vivendo aqui nessa noite, pelos louvores, por tudo que o Senhor já está fazendo. Eu creio que a Tua presença já está nesse lugar e já é possível te sentir. E eu peço, Senhor, que o Senhor possa me usar nessa noite, mais uma vez, como instrumento nas Tuas mãos. Ilumina a minha mente, Senhor, me traz sabedoria para falar tudo aquilo que o Senhor quer entregar nessa noite, Deus. Tu tens liberdade em nosso meio, tens liberdade, Senhor, para fazer aquilo que Tu queres. E eu creio que será uma noite onde sairemos daqui transformados e renovados pela Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco, eu te peço. Amém. Amém, gente? Hoje eu quero falar um pouco sobre a amizade com vocês. E fato é que a amizade é uma bênção de Deus, uma bênção que Deus nos entregou. Deixa eu tomar água. É assim que toma? É? Está aberto aqui? É assim, né? É que eu não sabia. Amém. Fato é que Deus nos entregou uma bênção que é a amizade. Quem aqui tem amigos e pode comprovar que a amizade é uma bênção? Amém. Só o Pedro e o Felipe que tem amigos, o resto não tem. Amém. Amigos são uma bênção na nossa vida. E a amizade é algo curioso, porque durante toda a Bíblia nós podemos ver fortes relações de amizade. Vou citar um exemplo para você: Davi e Jonatas. Davi e Jonatas tinham um laço de amizade muito forte. A partir do momento que os dois se conheceram, foi praticamente instantâneo. Os dois se ligaram, né, nesse laço de amizade que durou pela vida inteira, e até depois da morte de Jonatas, Davi ainda continuava com esse laço forte de amizade. Porque a amizade é uma bênção de Deus. A palavra nos diz em Provérbios 18, 24: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que o irmão. Ou talvez Provérbios 17, 17: o amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce o irmão. Isso é uma grande verdade. Eu vou falar para vocês, eu tenho 4 irmãos, 2 irmãs e 2 irmãos. A minha mãe, por exemplo, tem 13 irmãos. Né? Então, e com certeza, tanto para mim como para minha mãe, eu tenho amigos, e ela também, que são mais chegados do que os meus irmãos. E geralmente, quanto maior a família, é difícil você ter muita proximidade com as pessoas, porque distância, trabalho. Por exemplo, o meu irmão, que é mais novo, eu sou o caçula, mas o meu irmão, que é o mais velho, o mais novo, não sei se deu para entender, que é o último antes de chegar de mim, ele é 8 anos mais velho do que eu. O meu irmão mais velho, por exemplo, tem 43 anos, ele tem idade para ser meu pai. Então, é difícil conseguir ter um laço de amizade forte, porque as características não são iguais. Eu vou dar até um exemplo dos meus pais, por exemplo. Quando eu nasci, o meu pai tinha 40 anos. Hoje, o meu pai tem 63 anos. Então, até mesmo na minha adolescência, era um pouco difícil, porque o meu pai já não estava mais na mesma fase que eu. Então, eu estava vivendo algumas coisas que ele já não tinha mais o pique. E claro, quando eu estava na adolescência, eu não entendia, e hoje eu entendo, porque realmente
Cara, tem coisas que eu já não faria se tivesse um amigo adolescente. Eu não estaria na mesma vibe. Então é normal. Mas a amizade é uma bênção. E quando você encontra um verdadeiro amigo, você encontra ali um presente de Deus para a sua vida. E eu estava pesquisando um pouco sobre a amizade. E é interessante nós analisarmos que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas de nós. Ou seja, faça agora um cálculo mental aí, você e a sua consciência, e pesquise as 5 pessoas mais próximas de você. Perceba que as características dessas pessoas serão muito presentes na sua vida. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do meu cotidiano aqui, né? Nós estamos, graças a Deus, vivendo uma fase aqui na igreja, entre os pastores, líderes, de geração saúde, né? Então, as pessoas, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, assim. A minha esposa tem mais facilidade que eu não tenho tanto assim, mas por eu estar cercado de pessoas que estão vivendo essa fase, eu meio que vou sem querer, mas eu vou. Então, eu também estou vivendo essa fase, porque é a média das 5 pessoas. Agora, se eu tivesse a média de 5 pessoas que não quisessem, vocês acham que eu ia ir? É claro que não. Porque quando você não quer ir, a primeira coisa que você quer encontrar é alguém que fala assim, eu não vou. Porque aí, a minha mãe falava um ditado popular que eu acho muito bacana, junta a fome com a vontade de comer, e daí todo mundo fica feliz. Então, é fato, você é a média das 5 pessoas mais próximas de você. Se você anda com 5 pessoas boas, glória a Deus, você está sendo uma boa pessoa, e você pode ver que tem características dessas pessoas na sua vida também. Se você anda com 5 pessoas mais ou menos, é hora de se preocupar. E se você anda com 5 pessoas ruins, então misericórdia, né, meu irmão? E eu estava pesquisando um pouco mais, e tem um estudo científico feito na Holanda, onde eles fizeram uma pesquisa com 1.000 pessoas no início, e depois de 7 anos eles conseguiram entrevistar dessas 1.000 pessoas, 680 pessoas. Agora eu não vou me lembrar com certeza. E qual que era a pergunta? Depois desses 7 anos, qual a porcentagem dos amigos que estavam lá 7 anos atrás e que permaneceram nos 7 anos à frente? E a porcentagem é de 30% somente das amizades permaneceram. Ou seja, se você tinha 10 amigos próximos 7 anos atrás, 30% deles permaneceram, somente 3. E essa é uma grande verdade. Eu tenho amigos que 7 anos atrás eram brother, fechamento, assim, ó, de segunda a segunda juntos, e hoje eu encontro na rua, e daí, cara, como é que tá? Tudo bem? Legal? Acabou. E não tem problema nisso, isso é natural, porque a vida, 7 anos atrás, eu tô com 23, então eu tinha 16? 16, né? Eu fiz faculdade de História, então não exijam de mim, 15 ou 16, amém? Era um adolescente, estava no ensino médio, hoje a minha vida mudou, estou casado, trabalho com algo que eu jamais imaginava que ia trabalhar, então naturalmente a realidade muda, e com isso as amizades mudam também. Mas de fato, eu tenho amigos de 7 anos atrás que permanecem comigo até hoje, e que por mais que a distância separe e tudo mais, mas quando a gente se encontra, é como se a gente tivesse se encontrado há 7 anos atrás, porque essa amizade perdura mesmo. E por que eu estou fazendo toda essa introdução aqui com vocês? Porque hoje eu quero falar sobre uma história de amigos, e amigos que foram bênção na vida de alguém. O texto que nós lemos aqui em Marcos, fala sobre uma história muito conhecida. Quem aqui já viu The Chosen sabe que tem um episódio que fala sobre isso, onde eles descem o paralítico na maca, na casa, e é muito legal, eles fazem de uma maneira bem real mesmo, né? A gente não tem como saber, mas é muito próximo da realidade. E a história que nós lemos aqui, ela diz o seguinte: Jesus estava pregando em Cafarnaum, em uma casa, e aonde Jesus está, na época onde Jesus estava, sempre havia uma multidão, porque as pessoas queriam conhecer Ele, queriam conhecer o Filho de Deus, sabiam que precisavam estar perto do Filho de Deus, então sempre havia uma multidão. E a Bíblia fala que a casa estava, como o saudoso bispo Samuel, estava hiperlotada, tinha gente na janela, gente na porta, gente em tudo quanto é lugar. E tinham 4 pessoas, que a Bíblia não fala que são amigos, mas nós podemos deduzir que são amigos sim, pela atitude deles. Que tem um colega, um amigo paralítico, deitado numa maca que não consegue andar,
e essas pessoas sabem que Jesus pode ser a solução para eles. Então eles chegam na casa, vê a casa lotada, não tem espaço, eles tentam olhar pela porta, não conseguem, cara, não tem como chegar. E daí eles têm uma brilhante ideia: tem um telhado na casa, vamos subir no telhado, abrir um buraco, descer ele, e Jesus vai fazer o milagre. Então eles fazem isso, vão no telhado da casa, abrem um buraco na casa, descem aquele paralítico pelo telhado. Jesus olha para aquele paralítico e a primeira coisa que Jesus fala para ele: olha, filho, os teus pecados estão perdoados. Aí então os fariseus olham para Jesus e eles não falam, eles somente pensam: mas que blasfêmia, quem é ele para perdoar pecados? E Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, olha para eles e fala assim: olha, eu vou mostrar para vocês que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados e tem autoridade para curar. Ele vai lá e fala: filho, levante, pega a tua maca, anda e vai embora. E a história acaba. E as pessoas no final olham para aquilo acontecendo e ficam espantadas, dizendo: meu Deus, nós nunca vimos algo assim. E essa é a história. Eu quero trazer alguns pontos para nós meditarmos e que eu sei que serão importantes para nós entendermos o valor de uma boa amizade. O primeiro ponto é conhecer o Mestre. Eu, sendo amigo de alguém, eu preciso conhecer Jesus verdadeiramente, porque olhando na ótica desses amigos, se eles não conhecessem Jesus, a história desse amigo paralítico talvez nunca teria sido alterada da forma que foi, ele nunca teria sido curado e nunca teria tido os seus pecados perdoados. Então, quando eu conheço Jesus, eu trago aos meus colegas, às pessoas que convivem comigo, a esperança que talvez elas nunca poderiam encontrar. E qual que é o nome dessa esperança? É Jesus. Só que eu preciso conhecer a Ele. E quando eu falo sobre conhecer, eu digo conhecer de verdade. Salmos, capítulo 34, versículo 8: procure descobrir por você mesmo como o Senhor é bom. Feliz é aquele que encontra segurança nele. Eu gosto muito dessa tradução, porque ela diz: procure descobrir por você mesmo. É você descobrir quem que é o Senhor. Porque às vezes a gente conhece o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, o Deus que eu ouvia falar na casa dos meus pais, que fazia milagres, mas eu não conheço quem que Ele é de verdade. E é bênção você conhecer o Deus dos teus pais, o Deus da tua mãe, o Deus dos teus irmãos, às vezes o Deus do meu colega de trabalho. Cara, é bênção isso, mas eu preciso conhecer a Deus por mim mesmo, eu ter a minha experiência com Ele, a minha primeira, aquela primeira experiência que vai mudar a minha vida. Porque se eu conhecer a Deus verdadeiramente, o meu ciclo, as minhas amizades, elas jamais serão as mesmas. Eu gosto muito de uma analogia que diz assim: você conhecer a Jesus verdadeiramente é como se você... Quem aqui já viu aquele filme Guerra Mundial Z? O personagem principal, ele está em busca da cura e o mundo todo está infectado, e ele tem a cura para salvar o mundo todo. Você conhecer a Deus verdadeiramente é você andar pelo mundo com a cura para o mundo todo. E se você não fala para ninguém dessa cura, me desculpa, eu preciso dizer isso, você está sendo muito egoísta. Porque você quer só para você a cura e as pessoas estão morrendo do seu lado e você não está se importando. Falar de Jesus para as pessoas é um ato de bondade, porque elas precisam conhecer a Ele, elas precisam conhecer o Deus que salva, o Deus que liberta. E meu irmão, nós estamos vivendo num mundo tão caótico, tão difícil. As pessoas, elas praticamente clamam por Deus, elas só não sabem que estão clamando por isso. Pode conversar com qualquer pessoa, sabe aquela conversa de mercado assim, que tu está no caixa, aí a pessoa está passando: poxa, está calor hoje, né? Aí vai aprofundando um pouquinho mais a conversa, é natural, ela vai começar a falar da vida dela, e geralmente, se ela não conhece a Deus, ela tem um vazio, ela está precisando de alguma coisa, ela está querendo preencher com alguma outra coisa, e você tem o que ela precisa. Todos os seres humanos têm um vazio dentro de si, do tamanho que só é preenchido por Jesus. E nós temos isso, e nós precisamos falar disso. Só que para eu falar disso, para eu entender isso, para eu compartilhar isso, eu preciso conhecer a Deus. Então o primeiro passo para nós hoje, nessa noite, o primeiro ponto de aprendizado para nós precisamos conhecer Jesus verdadeiramente, conhecer por nós mesmos, ter as minhas experiências com Deus. Eu acho fantástico quando eu posso compartilhar testemunhos e milagres que Deus fez na vida de um amigo meu, de alguém da minha família, mas mais fantástico, mas mais é bom, né?
mais fantástico ainda é eu poder compartilhar algo que Deus fez na minha vida, algo que Deus fez na minha história, porque eu estou falando algo pessoal. Olha, Deus fez isso comigo, eu vivi, fui testemunho ocular, eu vi o que Deus fez comigo. Graças a Deus eu tive uma infância um pouco turbulenta, porque eu passei mais tempo no Pequeno Anjo do que em casa, então eu tenho muitos testemunhos, eu posso contar. E eu vi desde pequenininho Deus fazendo coisas maravilhosas na minha vida. Vou contar um para vocês, só para contextualizar. Se eu não me engano, acho que eu tinha 3 ou 4 anos, mais ou menos assim. E foi uma experiência tão forte que eu lembro poucas coisas da minha infância, mas isso eu lembro como tivesse acontecido hoje, assim. A gente ia acabar de almoçar, estava eu, meu pai e minha mãe em casa. E aí meu pai tinha acabado de almoçar, foi descansar para voltar para o trabalho, e a minha mãe tinha saído para estender roupa, alguma coisa assim, lá fora. E eu era uma criança, era verão, o ventilador estava ligado, e o ventilador estava ligado com uma extensão, só que aquela extensão bem furreca, né? Bem casa de brasileiro, né? Enjambração, emenda um fio no outro, aquela coisa arada. E eu, uma criança, 3, 4 anos no máximo, eu olhei aquela extensão e falei assim, eu vou pegar nessa extensão, né? Não tem nada para fazer, o que eu vou fazer? Eu vou pegar numa extensão, né? E eu lembro até hoje que assim que a extensão, né, estava aqui e o cabo do ventilador aqui, e como a extensão ela já estava muito desgastada, assim que eu peguei na extensão eu grudei. E o meu pai estava lá vendo televisão e minha mãe lá fora estendendo roupa. E não tinha ninguém para me salvar. E eu lembro que eu grudei, eu fiquei grudado, e eu tenho até hoje uma marca aqui nos dedos da onde eu peguei, né? E eu não lembro quanto tempo que eu fiquei, mas não foi pouco tempo, foi um tempo considerável, assim. E de repente, a hora que a minha mãe chega, era como se fosse uma antessala, assim, antes de entrar na casa, ela se depara com a situação. Eu estou ali, pequenininho, a criança agarrada, tremendo na extensão do ventilador. E o que eu acho mais fantástico dessa história é que ela teve muito sangue frio para pensar que ela não poderia ir ali me tirar, porque ela também ia começar a levar choque. Aí ela pulou por cima de mim, foi lá na tomada e tirou. E aí, enfim, acabou a situação. Aí eu lembro dessa cena até hoje, eu no hospital, e o meu braço estava tudo roxo, esse aqui, né? Tudo roxo, e o médico passando alguma coisa ali. E, enfim, só por Deus que eu não morri, graças a Deus que eu não morri. Aliás, se tivesse morrido, como Paulo fala, né, seria lucro, mas eu sei que se não foi, é porque não era a minha hora, porque eu tinha um propósito maior para cumprir. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu louvo a Deus por essas experiências, porque eu posso falar para você coisas que aconteceram comigo, que eu estava lá. Isso faz com que você possa dar um pouco mais de credibilidade nisso que eu estou falando. Amém? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Vocês entendem? Então tá bom. Vamos seguir. Então o nosso primeiro ponto é conhecer a Deus verdadeiramente. O nosso segundo ponto é ser otimista. E eu confesso que esse ponto aqui Deus trabalhou muito comigo, porque eu preciso ser mais otimista na minha vida. Graças a Deus eu sou casado com uma mulher que é muito otimista. E isso me ensina muito, porque eu tenho uma dificuldade muito grande com isso. E quando nós trazemos isso para a história, por que eu estou falando de otimismo? Vamos recapitular aqui, vamos voltar para o texto. Os 4 homens chegam na casa, e de repente eles veem a casa toda cheia. E eles estão com uma pessoa numa maca, um paralítico ali. Como que vai fazer para entrar nessa casa abarrotada de gente? Não tem como. Se fosse eu ia falar, cara, não vai dar, vamos embora. Ó essa casa aí. Eu sou o tipo de pessoa, vou confessar para vocês, eu sou o tipo de pessoa que às vezes quando a gente vai no mercado, a gente faz compra no comprão aqui do lado aqui. Aí qual que é a minha lógica? O comprão, para quem já foi ali, ele tem um estacionamento que é coberto e o resto do estacionamento é descoberto, né? Se eu passar na frente, o coberto estiver cheio, eu já não quero entrar. Cara, muita gente. Eu não gosto, porque eu tenho um certo trauma com esse tipo de coisa. Uma vez eu fui nos Gideões, quando eu era criança. Não, é sério. Sério. Eu fui nos Gideões e aquilo me traumatizou, porque eu me perdi dos meus pais. E mais uma cena que eu lembro até hoje. Sabe aquela cena de multidão, assim, que está todo mundo se espremendo, batendo, olhando em volta? E eu me perdi
E, tipo, eu não conseguia ver eles, eu estava sendo espremido pela multidão, assim, ó. E aí eu fiquei apavorado, assim, deu uns 3 minutos, eu procurando meu pai e minha mãe, eu não achava, e até hoje eu não gosto de estar no meio de rebelião, de confusão, eu não suporto. Então, eu não gosto, aquilo me traumatizou de um jeito, assim, nunca mais fui no Gideon, graças a Deus. Mas, gente, vamos lá. Precisamos ser otimistas. Então, aqueles homens, talvez se eu estivesse lá, eu teria impedido o milagre acontecer. Só que eles são tão otimistas que eles olham e eles falam assim, cara, essa casa está cheia, mas tem um telhado. Tem uma solução. Sabe, nós precisamos de pessoas que solucionem problemas. Eu gosto de estar do lado de pessoas, como eu tenho um pouco dessa dificuldade, eu gosto de estar do lado de pessoas que quando a gente apresenta um problema, ela não vai falar assim, poxa, que problema, né, cara? Complicado. Aquela pessoa que fala assim, não, cara, tem jeito, alguma coisa, tem jeito, cara, vai dar, isso aí vai dar. E a minha esposa, graças a Deus, é muito assim, às vezes eu fico, chateado, cara, isso aqui não vai dar certo, não vai, e ela fala, não, vai dar certo, Deus vai fazer e dá certo, porque até nós falamos no briefing agora, uma coisa é fato, e as nossas palavras têm poder. Então, quando eu estou diante de uma situação difícil, eu já começo a murmurar, a reclamar, nada mais é do que eu clamar para trás, eu estou clamando de ré. Então, quando eu me deparo com essa situação, Senhor, me dá sabedoria para enxergar a Tua solução nesse local aqui. E naqueles homens, Deus deu uma sabedoria tremenda para eles. Olha, a casa está cheia, ao redor está cheio, mas tem um teto, dá para subir, dá para ir pelo teto. Esses homens foram determinados. Eles entenderam que toda solução e toda dificuldade é solucionada quando ela chega até Jesus. Então não importa se vai ter que ser pelo teto, se vai ter que quebrar a parede, se vai ter que ir tirando todo mundo da frente, mas aquele paralítico precisava chegar até Jesus. Lembra do nosso primeiro ponto, qual que era? Conhecer profundamente a Ele, saber quem Ele era. Eles só tinham essa determinação e essa convicção porque eles sabiam quem Jesus era. Porque se eles tivessem qualquer ponto de dúvida, assim que eles olhassem a casa cheia, eles falaram assim, cara, não vale a pena esse esforço. Não vale a pena, vamos ter que se matar, subir lá no teto, vamos ter que tirar as telhas, destelhar tudo, prender ele numa corda, descer, não vale a pena, jamais, ixi. Mas eles conheciam quem Jesus era, e eles sabiam, cara, todo esforço vai valer a pena, porque é o mestre que está lá, é aquele que pode solucionar todos os problemas. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, eu recebo isso que eu estou falando também, uma dose de otimismo para você, uma dose de sabedoria dos céus, uma dose de confiança, uma dose de Jesus na sua vida. Que a partir de hoje, no seu trabalho, na sua faculdade, quando as pessoas chegarem para você com aqueles problemas difíceis, aquelas coisas difíceis de resolver, você olha assim, Senhor, me dá sabedoria, me dá uma solução. E se não tiver solução, me ajuda a não reclamar, porque se não tiver solução é porque o Senhor já determinou que não era para ter solução, mas me ajuda a não reclamar. Eu já contei aqui, assim que a gente casou, a gente só tinha moto, e cara, foi o ano que mais choveu na história da terra, foi aquele ano, e eu precisava aprender, Deus precisava me dar uma lição, e por isso que chovia ainda mais. Daí cada vez que chovia eu reclamava, e Deus mandava mais chuva, eu reclamava, e mais chuva, até que eu entendi na marra que era para eu parar de reclamar. E aí quando eu parei de reclamar, o que aconteceu? Parou de chover. Então nós precisamos entender que a solução é nós pararmos de reclamar e começarmos a clamar mais, orar mais, buscar mais, pedir mais sabedoria de Deus. Quanto mais sábios nós formos, mais perto da vontade de Deus nós estaremos chegando. Amém, gente? O nosso terceiro ponto, e esse ponto é muito importante, a salvação é o que importa. Eu acho que talvez o ponto mais, que traz um pouco mais de dúvida nessa história, é porque quando nós analisamos e fazemos um raciocínio rápido, por que eles queriam levar o paralítico até Jesus? Qual que era a principal causa? É a cura. Eles queriam levar o paralítico até Jesus porque eles queriam que ele fosse curado. Faz sentido, né? Só que a palavra nos diz que assim que o paralítico desce, que Jesus olha para ele, Jesus olha na realidade para eles. Deixa eu achar o versículo aqui para ler para vocês. Versículo 5.
Jesus viu que eles tinham fé. Quem que tinha fé, o paralítico ou os amigos? Os amigos tinham fé. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aqui nós temos um ponto de interrogação. Jesus não cura ele de primeira. Jesus perdoou os pecados. E, poxa vida, por que Jesus não curou ele? Por que foi lá e perdoou os pecados? Por quê? É o nome do nosso terceiro ponto. A salvação é o que importa. Existia um conceito na época, principalmente entre o meio religioso, que uma enfermidade como aquela, uma deformidade como aquela, era uma consequência de uma vida de pecados. Ou seja, ele é paralítico porque ele pecou, e ele é paralítico, é uma punição para a vida dele. Ele pecou e ele merece essa punição. Então, imagine a mente dessa pessoa sendo ensinada dessa forma, e aquilo trabalhando na mente o tempo todo. Poxa, eu sou um pecador, eu sou um pecador, eu sou miserável, por isso que eu sou assim. Aí vive na cama, vive sendo carregado, vive sendo chutado, vive sendo olhado com olhares difíceis. Que vida triste que não deve ser. Eu estou conjecturando com você aqui. E Jesus, sabendo disso, olha para ele e traz um alívio gigante sobre a vida daquele homem e fala assim: os teus pecados estão perdoados. A partir de hoje, quando olharem para ti, tentando te menosprezar, saiba que eu te amei, os teus pecados estão perdoados. É o que mais importa. Se Jesus não tivesse curado ele, se ele tivesse continuado paralítico, o mais importante já teria acontecido, porque ele estaria salvo e ele estaria com uma vida eterna garantida. Isso é o que mais importa para nós. Nós precisamos entender que, por mais que às vezes a vida vai ter dificuldade, sim, mas nada se compara com nós termos a garantia da nossa salvação em Cristo Jesus. Talvez vale muito mais, vale muito mais uma vida sofrendo um pouco aqui e uma eternidade gloriosa com Cristo, do que uma vida cheia de paz, cheia de luxo e uma eternidade em terror e angústia. Só que a história não acaba ali. Jesus olha para aqueles homens, e nós lemos aqui, Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, seus pecados estão perdoados. Quando isso acontece, os fariseus e os mestres da lei que estão presentes no recinto, eles nem falam, eles somente pensam: meu Deus, que blasfêmia. Porque realmente, o que eles falam está certo. O que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Está errado ou não está? Está certo? Tá certo ou não está? Está certo, só Deus pode perdoar pecados. Qual que é o problema para eles naquele momento? Eles não tinham o entendimento de que quem estava ali era o Filho de Deus, o Filho do homem que tinha autoridade para perdoar pecados, para curar e para tudo mais. E trazendo para a nossa realidade de hoje, Jesus olha para eles e diz assim, eu vou ler aqui para vocês: o que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e pegue a sua maca e ande? Pois vou mostrar para vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. E no mesmo instante o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Sabe o que eu vejo aqui? Eu acho que hoje nós invertemos um pouco as coisas. Eles tinham a percepção de que ele não poderia dizer que os pecados estavam perdoados. E hoje a gente tem facilidade em crer que os pecados estão perdoados, mas a gente tem um pouco de dificuldade em crer que ele pode ser curado. Às vezes eu fico triste comigo mesmo, talvez por olhar algumas coisas e pensar, não ter aquele pensamento: Deus pode resolver isso. Quantas vezes eu já ouvi gente se queixando: poxa, por que na nossa era as pessoas não são mais curadas, os paralíticos não se levantam mais das cadeiras de rodas? Eles continuam se levantando, porque Deus continua o mesmo. Quem mudou foi apenas a gente. Nós não cremos mais com tanta fé. Olha o que Jesus fala para os homens. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico. Eu fico imaginando Jesus olhando eles assim, descendo e falando: caramba, eles acreditam de verdade. E tem algo que eu acho que é fantástico, é isso, é quando Deus olha em nós e Ele vê um coração que tem fé. Isso move os céus, isso move Deus. Eu conjecturo, eu gosto sempre de imaginar assim, Deus olhando assim da sacada do céu, assim falando: poxa, é isso aí, é a fé
Eu falei para vocês da minha esposa, é exatamente isso. Tem vezes, quando a gente vive como é que eu vou falar para vocês, nessa coisa da dependência de Deus e de estar caminhando com Ele o tempo todo, a gente vive cada mês uma aventura, né? Então, passou maio, pô, glória a Deus, agora Senhor, junho, vamos lá. Aí passa junho e a gente fica nessa, e eu aprendo muito com ela, porque ela tem muito mais fé do que eu nesse sentido. E eu chego em casa, eu fico triste, e, ai, meu Deus, não vai estar assim, já fico imaginando, se eu pego um empréstimo na Via Crédito, ou na Caixa, ou no Inter, e ela, não, relaxa, vai dar certo. E dá certo, é fé, gente, é fé. Nós precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, em nome de Jesus, uma dose de fé para nós também essa noite. Uma dose de saber que Ele tem todo o poder e nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus nos diz: vocês, sendo homens maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais eu, Deus, o Deus, dono de tudo. Então, esses homens, de certa forma, impressionam Jesus com a sua fé. Porque, gente, vamos pensar, né? Se fosse com a gente, né? Alguém aqui já teve a oportunidade de tentar carregar alguém numa maca, numa cadeira de roda? Eu não sei, mas eu acho que o peso, ele dobra, né? É muito... Eu já tive a oportunidade de carregar uma pessoa na cadeira de roda e foi bem complicado. É muito pesado mesmo, e era uma escadaria ainda, cara, terrível, o peso dobra assim. Agora você imagina, porque o texto não fala, mas a gente tem essa liberdade poética, digamos assim, de imaginar, essa pessoa estava sendo carregada o tempo todo, porque tinha 4 amigos. É curioso porque é um paralítico que anda. Pô, mas como assim ele anda? Ele anda porque tem 4 pessoas que entenderam isso, cara, nós vamos carregar ele. Para onde precisar ir, nós vamos carregar. Ah, mas vai ser difícil, pô, é pesado. Não, mas nós vamos carregar ele. Porque nós cremos que nós podemos ser a mudança que ele precisa. Nós vamos carregar ele. Então você imagina, é muito difícil você ficar carregando, é cansativo. Aí quando você chega, você olha a casa cheia e tem que subir, levar o paralítico lá no teto, abrir o buraco no teto, tem que ter muita fé. Muita fé. E sabendo de tudo isso, depois de tudo que os fariseus falam, Jesus olha para aquele homem, cura ele. E ele tem agora a consciência de que ele é perdoado pelo Senhor e de que ele é amado pelo Senhor. E com isso nós vamos para o nosso 4º ponto. E o nosso 4º ponto é o seguinte: seja de verdade. Quando eu falo sobre ser de verdade, eu falo sobre você ser um amigo de verdade mesmo. Quando eu comecei essa palavra falando para vocês sobre a estatística dos 7 anos para provar que uma amizade é verdadeira, você pode utilizar isso. Pega esses 7 anos, calcule aquelas pessoas que a amizade não permaneceu. Não é porque as pessoas são ruins, não é isso, é só porque realmente não era algo de verdade, era algo momentâneo. E está tudo bem com isso, né? Mas nós precisamos ser amigos de verdade. Porque quando nós somos amigos de verdade, amigos que entendem, sabe, eu acho que uma das coisas mais tristes que deve acontecer é você ser rodeado de amigos e a partir do momento que a sua vida começa a ter problemas, começa a ter falhas, você fica sozinho. Eu acho que isso deve ser terrível, porque você descobre o lado obscuro e triste da humanidade. E a humanidade, de fato, ela é assim, porque ela é pecadora e o pecado nos inclina a isso. O pecado nos inclina a fugir da dificuldade, a fugir de qualquer esforço mínimo que eu tenha que fazer. Quantos e quantos testemunhos nós já vimos, testemunhos de dificuldade mesmo, por exemplo, de mulheres que têm um problema, que acontece alguma coisa e de repente o marido vai embora. Uma gravidez indesejada, de repente o marido vai lá e vai embora e deixa aquela pessoa numa situação complicadíssima. Que triste que não deve ser isso. Nós precisamos entender hoje que nós, como cristãos, pequenos cristos, nós precisamos ser de verdade.
A partir do momento que você vê uma pessoa próxima, não precisa nem ser próxima, mas do seu lado, passando por uma dificuldade, aí que é o momento de você se achegar perto dela, sabe? Quem de nós nunca fez a famosa troca de lado da rua, quando vê algo que você não quer passar, sabe? Daquela trocada. E às vezes não precisa ser nem com alguém, com um mendigo, com alguém em situação de rua, às vezes pode ser com alguém que você não gosta. Está andando lá no shopping e de repente, ai meu Deus, está aqui. Já sai. Às vezes a gente faz isso com gente que fala demais. Meu Deus, vai começar a falar. Ixi, não vou nem olhar. Eu pego o celular. Oi mãe. Tudo bem? Gente, nós precisamos ser de verdade, sabe? Sabe por quê? Porque às vezes você é a única pessoa que dá atenção para aquela pessoa falar. E ela só precisa falar um pouquinho. Para ela se sentir amada, ela só precisa daqueles 10 minutos. É difícil, eu sei que é difícil. Mas é aqueles 10 minutos que ela vai sair dali, ela vai sair assim. E daí ela vai sair e vai falar, poxa, a Vitória é tão querida, né? Poxa, ela fica lá me ouvindo falar e tudo mais. Gente, nós precisamos ser de verdade. Nós precisamos entender isso. Provérbios 11, 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Nós precisamos entender que nós temos uma função, e essa função é de dar alívio às pessoas. Isso pode ter muitos significados. Às vezes você dá o alívio, é você ver a pessoa meio triste, está meio cabisbaixo, chega do lado dela, está precisando de alguma coisa, qualquer coisa que seja, sei lá, vamos sair para tomar um sorvete, vamos sair para chorar, alguma coisa, está precisando, eu vou te ajudar. Às vezes, tu passa na rua, vê a pessoa lá, precisando de alguma coisa, uma ajuda para te carregar um caminhão, sei lá. Às vezes acontece isso comigo, e eu preciso melhorar nesse ponto. De às vezes passar na rua, tá lá o cara empurrando o carro sozinho, e aí vem aquela, preciso parar o carro e ajudar o cara a empurrar. Aí mas o sinal tá verde, eu vou trancar tudo aqui. Aí fica assim, será que eu paro, será que eu não paro? E daí vai e não ajuda. Às vezes aquilo ali, cara, vai ser a mudança do dia daquela pessoa, e vai fazer com que desperte algo dentro do coração dela. Sabe algo que eu aprendi? Deus prepara situações no nosso dia a dia, para que a gente possa ser usado por Ele. Isso é fato. Sabe aquela pessoa que do nada aparece assim no teu dia, que no primeiro olhar tu pensa assim, meu Deus do céu, vai me tirar tempo. Talvez aquela situação ali foi uma situação preparada por Deus para você ser usado poderosamente e influenciar poderosamente na vida daquela pessoa. E se você simplesmente pega e passa, você perdeu uma grande oportunidade de ser de verdade. A partir de hoje nós precisamos entender e ter esse olhar, algo que eu tenho pedido muito para Deus, é, Senhor, me dá o teu olhar, Senhor, me ajuda a olhar como o Senhor iria olhar, a ver a situação como o Senhor estaria vendo. Eu tenho pedido muito para Deus, quando eu vou para o mercado, Senhor, me envia para o caixa certo, porque isso é fato, cara, todo mercado que você vai, tem alguém no caixa ali que está precisando conversar, sempre, é fato. Então assim, Senhor, me envia para o lugar certo, para a pessoa certa, nem que seja só para dar o boa tarde, porque às vezes a gente não dá nem boa tarde, às vezes a gente não está nem abrindo um sorriso, sabe? Isso pode mudar a vida da pessoa, pode mudar a vida de muita gente. Nós precisamos entender que nós, como filhos de Deus, nós temos uma missão. A palavra nos diz que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Se nós somos os filhos de Deus, a criação está aguardando a nossa manifestação. Então, qual será a nossa manifestação? Será uma manifestação de sermos cristãos de verdade. Pessoas cheias do Espírito Santo, que farão a diferença por onde andarem, porque serão iluminadas pelo Senhor. Quando você é luz e você chega no ambiente, essa luz tem que brilhar, essa luz vai brilhar, porque a luz não compactua com as trevas. Então se você está andando na luz e você chega no ambiente, esse ambiente será iluminado pelo poder do Senhor. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você quer ver a Deus? Você quer conhecer a Ele? Seja puro de coração. Você quer ser chamado filho de Deus? Seja um pacificador. Eu falei sobre isso na última vez que eu preguei aqui no culto de domingo.
Nós precisamos, gente, o Felipe falou sobre isso no briefing, os frutos do Espírito, sermos pacificadores, pessoas que vão olhar a situação, o caos, o mundo caindo na tua frente, mas você vai ter uma dose diária de frutos do Espírito suficiente para olhar aquilo e falar assim: eu preciso de paz, de longanimidade, de amor, de paciência, e o Senhor vai te usar naquilo poderosamente. Isso é mais uma coisa que o Senhor quer te usar. Às vezes você que é o sanguíneo, Deus quer te usar para não ser sanguíneo na hora que vai ser o lado ruim, mas às vezes Ele quer te usar também para ser o sanguíneo bom na hora que precisa ser do lado bom do sanguíneo. Então entender que o Senhor quer nos usar da maneira que nós somos, do nosso jeitinho, que às vezes é imperfeito. Todos nós temos alguma mania feia, alguma mania chata, mas o Senhor nos usa mesmo assim, porque Ele não olha para aquilo que nós somos por fora, Ele olha para o nosso coração. E o Senhor está olhando para o nosso coração hoje, e nós precisamos demonstrar a Ele um coração puro, porque a palavra nos diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Você quer ver a Deus? Seja puro de coração. Nós fomos chamados para sermos ajudadores. Estamos falando sobre isso, pessoas que vão andar ajudando outras pessoas. Olha só João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento eu dou a vocês: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo todos saberão que são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O bispo Fernando falou algo aqui uma vez, eu guardei isso no meu coração. Por que Jesus olha e fala isso para eles? Amem uns aos outros. Ele já tinha falado isso, só que agora ele fala: como eu os amei. Porque tem dia que nós não nos amamos para amar os outros. Tem dia que a gente não está se amando para amar os outros. Só que aí a régua vai lá em cima. Não é para amar como eu amo a mim mesmo, é para amar como Ele nos amou. E aí, se eu amar como Ele amou, eu não posso mais olhar para a falha, eu não posso mais olhar para as dificuldades da pessoa, eu não posso mais olhar para nada. Eu preciso olhar como Jesus olha, eu olho para o coração. É o que Jesus procura, é um coração puro e quebrantado. É isso que Ele procura. Às vezes, o exterior ainda está difícil, está sujo, está cheirando mal, não está legal, não está legal de chegar perto, mas o coração está lá e precisa ser alcançado. Eu acho extraordinário, amanhã, por exemplo, é culto de ceia aqui na igreja, e todo culto de ceia, para quem já é daqui sabe que todos os cultos pela manhã, nós temos o almoço solidário lá atrás, mas no culto de ceia é feito um almoço especial para eles. E eu sempre fico imaginando que se Jesus descesse aqui na terra, encarnasse aqui na terra hoje, no domingo de manhã, Ele não viria sentar aqui nessa cadeira. Ele estaria lá atrás. E eu não estou falando que é para você chegar aqui amanhã e não vir aqui para o culto lá para trás. Se você quiser ir, amém, vá. Mas que nós tenhamos esse entendimento de como Jesus amava, de como Jesus olhava. Porque se Ele é o médico dos médicos, Ele precisa estar onde estão os doentes. E nós precisamos disso. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. E se nós somos a luz do mundo, nós precisamos iluminar. Se nós somos o sal da terra, nós precisamos temperar. E aonde que nós vamos fazer isso? É lá fora. Aqui dentro nós vamos recarregar a nossa bateria, ouvir uma palavra que vai nos inspirar, mas lá fora nós seremos usados, nós somos chamados lá para fora. Talvez você não vai ser um super evangelista que vai sair falando por aí para todo mundo, mas as suas simples atitudes vão fazer a diferença. As pessoas olharem e verem o seu coração, a sua integridade. Isso fará a diferença, tenha certeza absoluta. E agora nós vamos para o nosso quinto e último ponto, para nós caminharmos para o final. Basta apenas um encontro. Esses homens que levaram esse paralítico até Jesus, eles levaram, e nós falamos aqui, apesar de toda a dificuldade, apesar de tudo aquilo, eles levaram porque eles entenderam que se ele encontrasse Jesus, não precisaria ser 2 vezes, não precisaria ser 3 vezes, é uma vez. Se ele encontrasse Jesus, ele seria curado, os seus pecados seriam perdoados. E quando eu estava terminando de escrever a mensagem, Deus falava comigo e trazia ao meu coração esse entendimento. Aquele homem foi carregado a vida inteira, o tempo todo alguém carregando, o tempo todo alguém levando, o tempo todo precisava de ajuda de alguém.
Sabe aquela pessoa que o tempo todo precisa ter alguém mandando mensagem, alguém falando, alguém carregando, e às vezes isso gera um pouco de cansaço, um pouco de um fardo sobre a gente. E é um pouco difícil mesmo. Mas quando aquele homem encontrou Jesus, o que Jesus fala para ele? No mesmo instante, aliás, no versículo 11, eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O que Jesus está falando para ele para pegar a cama? Antes os outros te carregavam, agora você carrega. Então, talvez essa é a noite, que se você sempre foi carregado até aqui, teve que alguém ficar te carregando, alguém ficar te levando, essa é a noite que o Senhor olha para você e fala assim, ó, levanta, pega a tua cama e agora carrega. Porque depois que você encontra Jesus, os seus conceitos mudam, os seus pensamentos mudam, talvez você fica com aquela, tem uma versão do texto que Jesus olha para o homem, para o paralítico e fala assim, ó, anime-se, bom ânimo, é isso que Jesus está falando para a gente, olha, se anima, bom ânimo, levanta, pega a tua cama e anda, sabe, pega hoje todas as tuas dificuldades, parece que aquela tristeza que não sai, é o Senhor olhando para você hoje falando assim, ó, anime-se, pegue tudo aquilo que você tem agora e ande, caminhe, porque Ele é contigo, e Ele está aqui nessa noite, e nós precisamos somente de um encontro com Ele, não precisa mais nada, é somente um encontro, com um coração aberto, um coração puro e quebrantado, é somente encontrar Ele, uma vez, é só isso que basta, amém?